Impostos e taxas. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o IVA, que é acrônimo para Imposto sobre o Valor Acrescentado. E além de falar sobre o IVA, nós vamos ver sobre o apuramento do IVA e vamos resolver um exemplo em que explicamos como é que se faz o apuramento do IVA. Podemos começar a definir o imposto sobre o valor acrescentado, que é um tipo de imposto que incide sobre o consumo de bens e serviços e é cobrado em todos os estágios do processo produtivo onde o valor é acrescentado, desde o fornecedor de matéria-prima, as fábricas, transportadoras, armazéns, os grossistas, os armazenistas, os retalhistas, até o consumidor final. Dito de outro modo, desde a produção inicial até ao ponto de venda. Nós vamos perceber muito bem o que é isso, o que esta definição está nos a dizer. Em Moçambique, a taxa do IVA é de 16%. Antes era 17%, né? E é para todos os sujeitos passíveis do IVA, a regime normal. Mais detalhes, eu recomendo que leiam o código do IVA. O IVA é muito importante para a economia e finanças, porque é uma, é uma das formas que o governo arrecada receitas públicas, né? Para poder financiar suas despesas públicas. Para o governo ter dinheiro, ele precisa arrecadar IVA. E esse dinheiro ele utiliza para construir escolas, para construir hospitais, para pagar funcionários e muita coisa que é considerada como despesa pública. Então, o IVA também é um imposto indireto. É considerado um imposto indireto, porque a pessoa que vai suportar o IVA não é a mesma pessoa que vai entregar ao Estado. E no final das contas, nós vamos ver que é o consumidor final quem suporta o IVA. E são as empresas que fazem parte desse processo produtivo ou dessa rede logística que vão entregar o IVA ao, ao Estado em cada fase do processo. Vamos lá tentar perceber o imposto sobre o valor acrescentado na sua essência. E o nome já define, né, que é um imposto sobre o valor acrescentado. Mas o que é isso de valor acrescentado? Consideremos o seguinte caso. Nós temos o fornecedor de matéria-prima. Ele não compra nada, mas ele vende ao produtor. Então, ele vai vender a 150 e o valor acrescentado é a diferença entre a venda e compra. Ele acrescentou 150 e o imposto é sobre esse mesmo valor acrescentado. Do outro lado, o produtor vai comprar do fornecedor de matéria-prima a 150, mas ele vai vender ao grossista a 200. E o valor acrescentado é 50 e o imposto é sobre esse tal valor acrescentado. Na mesma lógica, o grossista vai comprar pelo produtor e vai vender ao retalhista. E o imposto é sobre esse valor acrescentado. E o retalhista vai comprar e vai vender ao consumidor final, mas só que o consumidor final, como não vende para ninguém, vai suportar esse todo imposto que cada um foi incorrendo nessa toda rede logística. Em termos contabilísticos, nós olhamos para o IVA da seguinte maneira. Quando uma empresa compra, ela suporta o IVA, ela paga o IVA. E quando ela vende, ela cobra aquele IVA que ela pagou. Isso por quê? Porque em uma boa parte dos casos, a empresa pode recuperar todo o IVA que foi cobrado a ela nas compras. E se ela pode recuperar algo, isso se torna um direito. E esse IVA tem um nome, chama-se IVA dedutível. Até tem uma conta no plano de contas. E o IVA que ela cobra nas suas vendas, a empresa tem a obrigação de entregar aquele IVA ao Estado. E é o tal IVA liquidado. Lembrando que nós temos o IVA liquidado nas vendas. Ou seja, a venda de 150 incidiu a taxa de 16% do IVA e nós temos o IVA liquidado de 24%. A mesma coisa para a venda de 200, 32, é 16% de 200. A venda de 240 e por aí vai.
IVA que a empresa tem direito de recuperar é o IVA dedutível e é nas compras. Então, aqui vai ser 16% de 150, 16% de 200 e por aí vai. E nota bem, aquele imposto sobre o valor acrescentado também é dado pela diferença entre o imposto liquidado e o imposto dedutível. 24 menos 0, 24. 32 menos 24, 8. E a lógica é essa do imposto sobre o valor acrescentado. É aqui que nós já estamos a perceber o que nós fazemos, porque nós fazemos a diferença em contabilidade, né, de liquidado e dedutível e nós apuramos o imposto. E é isso que nós também vamos falar sobre o apuramento do IVA. Bom, como eu mencionei, o IVA liquidado é uma obrigação e o IVA dedutível é um direito. Eu acho que vocês já devem estar a perceber onde é que eu quero chegar com isto. A empresa deve fazer a diferença entre a obrigação de entregar o IVA e o direito de recuperar o IVA para apurar o imposto. Então, o IVA apurado é a diferença entre o IVA liquidado e o IVA dedutível. Mas só que essa, essa diferença pode dar um valor positivo. E se dá um valor positivo, a empresa tem IVA a entregar ao Estado, tem IVA a pagar. E isso significa que o IVA liquidado é maior que o IVA dedutível. Claro. E pode também dar um valor negativo aqui no IVA apurado, e quando isso acontece, aí a empresa tem um valor a recuperar do Estado. O IVA liquidado é menor que o IVA dedutivo. Agora, se esses dois forem iguais, a empresa não tem nada a recuperar e não tem nada a pagar ao Estado para esse período. E o IVA é algo obrigatório mensalmente ou trimestralmente, dependendo do regime. Então, o IVA apuramento, a conta, né, é dada pelo débito do IVA dedutível e o crédito do IVA liquidado. Lembrando que é um direito, então debita. Comportamento de ativos é uma obrigação, então credita. Comportamento de passivos. Mas isto aqui é uma simplificação do que acontece, porque no mundo real, né, das empresas, este apuramento envolve regularizações que devem ser feitas por conta de vários motivos. Um deles são devoluções de mercadorias, erros nas faturas, descontos, roubos, sinistros. Existe muita coisa que pode dar origem à regularização de IVA. Então, essas regularizações podem ser a favor da empresa e serão débitos, né, ou a favor do Estado. E nós podemos ver que a nossa conta de evaporamento também deve entrar algumas regularizações a favor da empresa, no lado dos débitos, e regularizações a favor do Estado, no lado dos créditos. Porém, existe também mais um detalhe aqui. Caso exista ativa que não foi recuperado no período anterior, também deve entrar no apuramento do IVA do período seguinte. Se ainda for possível de recuperar, porque existem detalhes fiscais, existem prazos. Então, no IVA apuramento também devemos colocar o IVA recuperar. E depois disto, nós podemos ter aquela situação do IVA pagar ou IVA recuperar. Se este saldo do IVA apuramento for credor, ou seja, estiver aqui, vai ser IVA pagar. Vai para a conta IVA pagar. Se for devedor, ou seja, estiver aqui, vai para IVA a recuperar. Então, nós podemos deixar a teoria agora e ir um pouco para a prática. Considere os seguintes saldos das contas do IVA relativo ao mês de janeiro e faça o apuramento do IVA. Quais os valores? Quais são as contas? Antes de nós analisarmos este esquema aí de balancete, vamos lá recordar o que entra no IVA apuramento. Vimos no slide passado. Ok, nós temos que ter IVA dedutível, IVA liquidado, regularizações a favor da empresa, regularizações a favor do Estado e vamos ter o IVA recuperar do período passado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos
IVA dedutível, temos IVA liquidado, temos regularizações, temos IVA a pagar. Esta conta IVA a pagar representa o saldo que a empresa ainda não pagou, se calhar é do mês passado. Então, esse crédito aqui de 2020 significa que a empresa ainda tem dívida no Estado. E este IVA a recuperar significa que a empresa tem um reembolso de IVA que ainda não recuperou. E esta conta IVA reembolsos pedidos, esta conta é uma conta que representa os reembolsos que a empresa pediu, ou seja, apurou-se o IVA e determinou-se que a IVA vai recuperar. Depois da empresa ir fazer o pedido de reembolso, ela vai creditar o IVA a recuperar e debita na IVA reembolso. Quando ela receber o reembolso, este saldo vai desaparecer com crédito. Então, nós podemos ter as nossas contas. Temos o IVA apuramento, ainda não temos nada, e temos IVA a pagar aqui, o nosso balancete já nos deu, e temos IVA a recuperar. Primeira coisa que temos que ter no IVA apuramento é o tal IVA dedutível. E nós temos aqui 1.400, 705, 143, somatório dá 2.248 e nós podemos preencher aqui. Depois, nós temos o IVA liquidado em operações gerais de 15.800, então podemos preencher logo na nossa conta de IVA apuramento a crédito. A seguir, nós temos as regularizações. Temos a favor da empresa de 1.600, temos a favor do Estado de 418, então podemos preencher na nossa conta de IVA apuramento. O próximo passo é o IVA a recuperar. O IVA a recuperar, temos aqui de 1.300, então devemos retirar esse saldo daqui e colocar no IVA apuramento. Então, 1.300, podemos colocar aqui no IVA apuramento. Creditamos e debitamos. Agora, nós já temos o nosso IVA apurado, que é 11.070. Esse é o nosso IVA apurado e é esse valor que vamos creditar aqui no IVA a pagar. E será o somatório do IVA a pagar que já existia, mais esse IVA apurado, e o IVA a pagar agora é de 13.090. Então, é isto. Aqui nós já temos o nosso apuramento do IVA. Eu espero que vocês tenham percebido. É algo muito direto. Vocês podem fazer os lançamentos no diário, é só perceber os débitos e créditos que a gente foi fazendo e não tem muita coisa de especial. Isso aqui é muito fundamental para os lançamentos correntes que nós vamos ver no próximo vídeo.